Tudo bem aí, pessoal? Vocês são da onde? Um monte de lugares. Tudo aqui do Paraná, né? Todo mundo estava no congresso aqui de carnaval? Quem é que estava? Retiro de carnaval aí. Né? Ah, de vocês. Bom, espero que vocês tenham aproveitado bastante aí a palestra anterior. Né? Espero que ela tenha sido muito útil aí nas habilidades que vocês estão querendo desenvolver sobre liderança, tá? Isso é uma coisa interessante, muito bem pensada aqui pelo pessoal da juventude, em separar a ideia de liderança em dois blocos, né? Uma de habilidades externas, né? Comunicação, interpessoalidade, e habilidades internas, do jeito que você pensa e do jeito que se comporta. Muito bem pensado isso. Então, eu vou falar essa segunda parte para vocês. Né? Eu já falei aqui embaixo para bater um papo com vocês, tá? Isso não é aula, né? Isso aqui é um bate-papo. Eu vou trazer algumas ideias para vocês e a gente discute aqui durante essa uma hora que a gente vai conversar, tá? Para quem não me conhece, sou Paulo Abdala, eu estou frequentando aqui essa comunidade, a comunidade de Santa Cruz. Quem daqui já fez curso de liderança? Ou primeiro ponto, quem trabalha aqui? Quem já fez curso de liderança? Tá. Fez aonde, querido? Coaching, BC. Quem mais? Levanta a mão aí. Faculdade? Qual é o teu curso? Pô, fez liderança? Pra quê? Legal. E vocês? Quem mais aí levantou a mão? Mais alguém? Mais gente levantou a mão aí, por favor. Diga lá, pastor. Ah, legal. Muito bom. Mais alguém aí? Eu também fiz alguns, tá? E de tudo que eu li, tudo que eu aprendi, eu vi algumas coisas interessantes que normalmente não são passadas no curso de liderança. E justamente que é o que eu acho que é o mais importante, tá? São as características internas de como você pensa e como você age, em termos de como conseguir liderar. Eu estava conversando com o pessoal aqui, eu não sei, aqui embaixo, e inicialmente eu perguntei para ele se liderança é uma característica inata ou é uma coisa que você aprende. Existe? Pergunta de novo. Existe aquele cara que é o cara para a liderança, assim como existe o cara para a música, o Romário, né, no futebol, Pelé. Tem esse cara que é o diferenciado, como o Galvão Bueno fala. Ah, o Neymar é um cara diferenciado, é o gênio. Tem esse cara, existe esse sujeito? O que vocês acham? Sim. Engraçado. Durante a história da humanidade inteira, né, a gente acreditou nessa história de que existem pessoas, digamos, tocadas por Deus em algum momento da sua vida, em que eles se tornam gênios naquilo que fazem. Né? A gente podia falar aí Da Vinci, Mozart, né? O próprio Pelé, Tiger Woods, né? De golfe, muitos outros, né? Em diversas áreas, né? Einstein. E na hora que você começa a estudar, e isso o pessoal começou a fazer há pouco tempo atrás, digo uns 50, 60 anos, eles começaram a pesquisar esse pessoal, né, realmente profundamente, entender por que esses caras eram diferentes. E encontraram uma história completamente diferente dessa do gênio. O gênio era a explicação fácil, porque ninguém fazia o levantamento para trás. E aí, agora que o pessoal começou a fazer esse levantamento sério, percebeu que essa história é balela. A liderança, assim como outras características, né,
Estou falando característica física. Se me botar para jogar basquete, eu não vou ter chance, né? Porque os caras são altos. Mas, assim, características de habilidades que vocês podem desenvolver, como pintura, música, arquitetura ou qualquer outras coisas, é por treinamento. Tá? Ah, mas e o Tiger Woods? Vocês conhecem a história de Tiger Woods? Que era jogador de golfe, né? Que aos 17 anos o cara foi campeão lá nos Estados Unidos. E aí o pessoal falou, ah, gênio, gênio. E aí na hora que foram ver a vida do cara, é o seguinte, o pai dele, desde que o moleque era pequenininho, quando eu digo pequenininho, era bebê, é algo um pouquinho maior do que o Theo, né? Um pouquinho maior do que o Theo, já estava vendo golfe na TV. E aí botaram o moleque, na hora que o molequinho estava com capacidade de ficar de pé e ficar com taco na mão. E aí, durante 17 anos, o pai dele só deixou ele fazer golfe com os melhores professores que existiam. E o menino treinou 17 anos golfe. E aí, quando ele ganha o campeonato, o que eles falam? Talento. Se você pesquisar a vida dos outros grandes, existe a mesma história por trás. Paixão, vontade e trabalho duro todo santo dia durante pelo menos 10 anos. Então, esqueçam essa história de que o cara é o líder porque Deus botou a mão em cima dele e ele vai ser o cara. Qualquer um de nós é o cara. Para liderar ou para fazer qualquer coisa que a gente queira. Tá? Isso é do jeito que eu vejo a coisa. Agora, existem algumas pessoas, né, que não são líderes, não são nada, né, tem até uma vida difícil, mas que apresentam em algum momento algumas características que eu vou falar para vocês e no estalar de dedos elas se tornam líderes e fazem muita diferença para bem ou para mal na história da humanidade. Vou contar algumas pessoas aqui, tá? Primeira coisa que um grande líder tem é objetivo. Anota aí. Primeira característica do grande líder é objetivo. Se você não tem um objetivo, você não tem para o que liderar, por quem liderar. Tá? Primeira característica é essa, objetivo. E aí, só o objetivo transforma a pessoa em um grande líder? Carol já disse que não, né, Carol? Não. A gente está em abril, né? Mas eu acredito que talvez em janeiro ou em dezembro vocês tenham colocado numa folhinha ou qualquer outro lugar aquela lista de desejos para o próximo ano, né? Os objetivos. Alguém já fez isso alguma vez na vida? Um pastor ali? Mais alguém? Deu certo? Mais ou menos. Algumas dão certo, outras não. Vou aprender inglês, né? Vou aprender inglês no próximo ano. Vou emagrecer, né? Ou comer melhor, né? Parar de comer batatinha frita. Então, a gente coloca um monte de coisas durante o final do ano aí para o próximo ano, mas que não sai do papel. Tá? O que falta? Sim? Uma das coisas que mais falta é realmente desejo. Então, desejo, né, é a segunda característica que eu quero que vocês coloquem aí. Mas não é qualquer desejo, queridos. Não é qualquer desejo. É desejo ardente daquilo que você colocou no papel. Você quer que eu quero? Eu quero uma casa de praia. Eu quero uma Ferrari. Não, Ferrari não. Eu quero um Porsche. Eu quero trabalhar nos Estados Unidos. Aí bota um monte de coisa. Nada daquilo você está desejando de verdade. Então, para que haja liderança, é importante começar por você. E o objetivo com o desejo é um dos princípios principais daquilo que a gente vai falar. Tá? Quanto eu devo desejar aquele objetivo? Tá? Existe uma historinha dentro
não aqui do ambiente cristão, mas do ambiente hindu, né? Que é sobre um discípulo perguntando para o seu mestre quanto ele deveria desejar, o que ele deveria fazer para conseguir a iluminação. Iluminação é uma coisa que não está dentro do ambiente cristão, está dentro do ambiente hindu, né? Depois, se vocês quiserem, a gente pode até conversar sobre isso. É um conceito que está completamente fora do que a gente conhece aqui normalmente como cristão, como ocidental, mas para eles é importante isso, a vida deles é isso. E aí ele perguntou, o que eu preciso fazer para ser iluminado, mestre? Aí o mestre estava no rio com ele, tomando banho lá no Ganges, né? Falou assim, faz o seguinte, abaixa aí e bota a cabeça debaixo d'água. Aí ele abaixou, pá. Aí o mestre segurou a cabeça dele debaixo d'água. E o cara tentando levantar e o mestre segurando, até que o mestre sentiu que ele ia morrer e solta. E aí o cara respirou, se recompôs. O mestre pergunta para ele, escuta, quando você estava lá embaixo, o que é que você estava pensando? Ele falou, meu único desejo era ar, era respirar. Ele falou, no dia que você desejar alguma coisa, dessa forma que você desejou o ar, então você vai obter. Então, o desejo que eu estou colocando aí para vocês, como segunda característica importante do líder, é um desejo desse nível. Tá? Se você não deseja algo, eu quero fazer tal coisa, mas não deseja dessa forma, esquece. Tá? Nem você, nem os outros vão acreditar naquilo que você está propondo. Tá? Então, desejo é uma característica extremamente importante. Só isso resolve o problema? Tá? Nós temos um objetivo. Esse objetivo tem que ser uma imagem clara na sua mente do que você quer. Você tem que desejar aquilo. Depois, você tem que começar a se planejar. Planejamento. Tá? Planejar aquilo que você vai realizar. Terceira etapa, planejamento. E é interessante que lá na faculdade eu dou uma disciplina chamada Introdução à Engenharia. Os calouros entram, a gente começa a falar na faculdade sobre Introdução à Engenharia. Dentro da Introdução à Engenharia tem projetos em engenharia. E dentro de projeto em engenharia tem uma fase chamada planejamento. E nessa fase de planejamento, eu digo para vocês, é onde o brasileiro mais peca. O brasileiro gosta de partir para cima. Vamos fazer. Né? E aí acontece um monte de problemas, como estava vendo outro dia aí, uma ponte bacana no Rio, mas não tem como chegar na ponte. Né? Não tem estrada para chegar na ponte. Fez a ponte, mas não tem estrada para chegar lá. Estava comentando com o pessoal aqui de baixo. Existe um aeroporto, que é o aeroporto lá de Vitória, Espírito Santo, e esse aeroporto o pessoal estava pensando em aumentar a capacidade de tráfego aéreo. Né? Então, só tinha uma pista, o pessoal resolveu botar duas pistas. Né? Então, com uma pista tem tantos movimentos, com duas pistas a gente dobra. Só que eles olharam para o mapa, não dava para botar as pistas do jeito que eles queriam, eles botaram as pistas em X. E aí, em vez de aumentar a capacidade, diminuiu a capacidade do cruzamento. Então, falta de planejamento. Tá? Esse senso de a vontade de ter urgentemente seu problema resolvido, às vezes, faz com que você perca mais dinheiro, mais esforço do que necessário. Tá? Então, a regra de ouro é passe 90% do tempo afiando o machado, 10% cortando a árvore. Tá? Planejamento é uma das coisas que mais leva tempo. Se eu não me engano, aquela cidade proibida na China levou algo em torno de 10 anos de planejamento, 2 anos para construção, tudo aquilo. Então, as outras culturas dão mais valor à questão de planejamento do que a gente. Então, se você tem essa deficiência, né, como todo brasileiro tem, de planejar, passe a ter essa característica, né, de planejar, pensar bem antes de executar, para que você não perca seu tempo e seja mais eficiente naquilo que você faz. Tá? Então, já falamos aí
de objetivo, a questão de desejo e a questão aí de planejamento, tá? Qual é a próxima coisa que você precisa ter como característica para uma boa liderança? Organização, sem dúvida, tá? O que está escrito na nossa bandeira? Ordem e progresso. Isso é um conhecimento profundo. Você só tem progresso se você tem ordem. Tá? Deus fez esse mundo de forma ordeira. Então, se você não está com ordem, não tem organização, você está contra os princípios de Deus. O princípio da natureza de Deus é organizado. Deus não desorganiza as coisas. Então, os princípios que nós vemos de ordem, se você não tem ordem, você não está dentro dos princípios e você será mal sucedido. Então, organização é uma das principais coisas de características que o líder tem que ter. Tá? Organização, planejamento. Tá? O que mais? Existe uma que também é onde a maioria das pessoas que eu vejo falha. Chama-se persistência. Veja só, eu tenho um objetivo bacana, eu tenho um desejo, planejei e aí coloquei tudo em ordem e tudo vai dar certo. Agora que eu tenho essas todos esses fatores já gerenciados, eu estou bem na fita. É isso? Vai tudo dar certo? Não. Por quê? Porque normalmente quando você lidera alguma coisa, você lidera alguma coisa para mudar algo. Ou não? Vamos liderar, vamos manter a mesma coisa. É assim? Você quer mudar alguma coisa, quer fazer algo diferente. Então, toda vez que você faz algo diferente, o que está sendo mudado, lá do outro lado reage. Porque o que está sendo mudado lá do outro lado quer permanecer igual. Ou não? Vai permanecer igual. Status quo. Parado. Então, se você impõe uma mudança, aquele lugar que está sendo mudado vai reagir contra você. E aí você vai ter um monte de problemas. Porque o universo não vai se organizar automaticamente porque você desejou alguma coisa. Então, você vai ter que fazer isso, se organizar de outra forma. E isso precisa de persistência. Você vai encontrar um monte de problemas associados àquilo que você vai fazer. Pode ser falta de dinheiro, falta de pessoas, falta de entusiasmo, clima, pode ser qualquer coisa que vai dificultar a sua execução. Tá? Mas uma das características grandes dos líderes é persistência. Você não vai encontrar nenhum líder que abandona o barco na primeira dificuldade. Tem isso? Eu não conheço nenhuma história de um líder bem-sucedido que de primeira tenha acertado, tenha ido embora. Mas Jesus tem dificuldade pra caramba. Ou não? Tem muita dificuldade. Né? Passou por muitas dificuldades. Né? Ou vocês acham que passar 40 dias no deserto sendo provado todo santo dia é fácil? Sem comer, sem beber. Aliás, alguém já passou algum dia sem comer, sem beber? Zero comida, zero bebida? Se pesou antes, se pesou depois? Eu fiz essa experiência, eu emagreci 1 quilo e pouco em um dia. Só porque eu não comi e não bebi. Agora eu multipliquei isso por 40. Você acha que foi fácil isso? Não foi monumental o trabalho dele. Tá? Agora, se não tiver persistência, nem pegue no... A gente diz lá no Rio, né? Quem não pode com pote não pega na rodia. Né? Eu sou carioca. Né? Então, o que é rodia? A rodia é um paninho que as mulheres antigamente usavam para botar uma lata d'água, alguma coisa na cabeça. Então, quem não pode com pote, nem bota a rodia na cabeça. Então, se você não vai ter persistência naquilo que você quer, nem comece. Você vai passar vergonha. Tá? Então, persistência é um dos itens
mais importantes que a gente vê aí na vida do líder. E uma coisa que é importante que vocês tenham em mente também é que liderança é diferente de mandar, né? Não falo nem comandar. Mandar, ordenar é uma coisa. Aqui na igreja a gente tem basicamente trabalho o quê? Obrigado. Alguém é assalariado no seu pastor? É assalariado? Tem questão de hierarquia? Tem estrelinha no ombro para mandar alguém fazer alguma coisa? Não tem. É trabalho o quê? É voluntário. A gente aqui é voluntário da pátria celeste, é voluntário de Cristo, né? Ele é o nosso patrão. Ele é o nosso líder maior. Então a gente é voluntário dele. Né? Todo mundo igual. Então, se você está num ambiente como eu trabalhei na aeronáutica, era muito fácil comandar lá, ou mandar. Porque o cara tem que obedecer, se não obedecer é preso. Então, isso não é liderança. Isso é mandar. Se alguém quer ter um livro bacana para ler sobre esse tipo de diferença entre o líder e o cara que manda, o comandante, leia um livro chamado O Monge Executivo, do James Hunter. Não precisa comprar o livro, só olhar na internet lá que já está disponível em PDF. Essa é leitura obrigatória para quem quer ser líder, tá? Mas ele não fala das características que eu estou falando aqui para vocês. Ele fala de outras coisas um pouquinho diferentes, tá? Mas é um grande livro para se ler. Reparem, na questão da liderança, o que é que eu vejo? Eu tenho que o líder, ele tem o objetivo, tem a imagem clara daquilo que ele quer fazer, ele tem um desejo, ele se planeja, mas ninguém se lidera sozinho. Liderança quer dizer que você está querendo fazer isso com alguém, tá? E esse alguém, no âmbito aqui da igreja, é voluntário. Você não vai dar ordem, o cara vai obedecer. Percebe? O que é que o grande líder tem que fazer? Aí vem a habilidade que o pastor falou, comunicação. Se você conseguir passar, transmitir aquela imagem que você tem de objetivo para a pessoa e fazer aquela pessoa desejar exatamente aquilo que você deseja, ela está junto com você. Sem isso, não existe liderança. Então, o grande segredo da liderança é você conseguir passar para a pessoa o seu objetivo, aquilo que você deseja, a imagem daquilo que você quer e fazer com que ela, através de convencimento, né, mostrando como aquilo é legal, fazer aquela pessoa desejar a mesma coisa que você na mesma intensidade. Aí você lidera com facilidade. Ela é um amigo, parceiro para fazer as coisas. Sem isso, é comandar. Né? Não comandar, mandar. Comandar, a gente na aeronáutica falava mandar com. Mandar junto. Né? Comandar, então, é uma atividade também voluntária. Então, se você é um líder autoritário, líder não, um autoritário, né, que vai tentar mandar as pessoas, você não está liderando. Tá? Principalmente aqui dentro do ambiente da igreja, que a gente trabalha com voluntários. Então, tomem cuidado com isso. Se você quer liderar com eficiência, faça isso que eu estou te falando. Passe a imagem daquilo que você quer para a cabeça da pessoa e faça ela desejar aquilo que você deseja. Com isso, você será bem sucedido. Tá? Vou dar alguns exemplos. Né? A gente falou aí de objetivo, desejo, planejamento, ordem, questões de comunicação, de você conseguir passar a imagem do que você quer para a pessoa, fazer ela desejar aquilo que você quer. Isso lembra alguém que a gente está estudando? Neemias. Vocês repararam alguma dessas características que eu falei na história de Neemias? Diga aí para mim. Quantos anos eles tentaram passando levantar aquele muro? Eu não lembro. Quantos foram? 90 anos tentando levantar o muro. E ele levantou em
52 dias. Como ele conseguiu fazer isso? Primeiro, ele tinha um objetivo? Tinha um objetivo claro? Tinha. Ele tinha um desejo daquilo? Ou não? Ele falou, não, deixa eu falar. Era assim? Ele enfrentou dificuldade para fazer esse negócio? Ou foi tudo mar de rosas? Primeira coisa, ele teve que convencer quem? O rei. Ele teve que convencer. Ele tinha dificuldade nesse negócio. Mas ele chegou lá para o rei e chegou, estou precisando. O que eu vou precisar? Eu não sei. Ou ele já chegou com a listinha pronta? Provavelmente chegou com a listinha pronta. Ele sabia o que ele precisava, ele sabia o que ele queria. Então, isso é a diferença de um líder bem preparado. E agora, ele conseguiu projetar a imagem do que ele queria lá com o rei. Agora, e o povão lá que ele precisava convencer? Ele precisava transmitir a imagem daquilo que ele queria para o povo ajudar. Com organização, com planejamento, ele em 52 dias conseguiu levantar aquilo que o pessoal tentou desorganizadamente, sem objetivo, sem desejo, negócio fraco, em 90 anos não fez. Essa é a grande diferença de como você se comporta, do jeito que você pensa, do jeito que você se organiza para fazer as coisas. Aí aqui na igreja dá para fazer um monte de coisas. Um monte de atividades legais que vocês podem fazer juntos, com uma liderança compartilhada, do jeito que eu falei, para que vocês percebam que vocês podem fazer muitas coisas legais, sem muito desgaste, todo mundo fica contente, todo mundo fica alegre, porque os objetivos são alcançados. Né? Isso é um negócio muito legal. Vou dar alguns exemplos para vocês, falei aqui embaixo um exemplo bom, exemplos bons, como esse aqui de Neemias, né? Tem um monte de outros exemplos, né? Moisés, o próprio Jesus. Jesus, quando ele falava com as pessoas, ele usava o reino dos céus é parecido com, aí contava a historinha do cotidiano das pessoas. Ele não tinha projetor, ele não tinha computador, não tinha nenhum recurso, não tinha som, não tinha trilha sonora por trás, não tinha nada. Era só bate-papo. E como é que ele conseguia transmitir as informações que ele queria passar para as pessoas? Ele contava histórias, tentava botar imagens mentais na cabeça das pessoas, de modo que elas conseguiam compreender o conceito e passavam até a desejar aquilo que Jesus estava falando. E Jesus liderava com facilidade o povo. Sem isso, não se consegue fazer as coisas. Tá? Exemplos ruins, eu falei para vocês. Tem pessoas que, do nada, ou por algum evento, começam a apresentar essas características aí, e dependendo do objetivo, podem ser coisas legais, podem ser coisas feias. Né? Eu vou contar um exemplo de coisa feia, mas que o sujeito, na hora que apresentou isso aí, conseguiu fazer um monte de coisa, mudou a história do mundo. Tá? 1914, o que é que teve de diferente? Primeira Guerra Mundial. Não vai contar aqui a historinha, né? Mas o sujeito, né, perdeu o pai, moleque, queria ser pintor. Tentou uma vaga na Academia de Belas Artes da Áustria, não conseguiu, tomou pau. Tentou de novo, tomou pau. Viveu mal, né, não tinha emprego, vivia subempregado, né, dormia às vezes na praça, porque não tinha onde ir. Aí estudou a Primeira Guerra Mundial, o cara viu uma oportunidade de emprego. E aí foi para a Primeira Guerra Mundial, nas trincheiras, atividades, garoto de recado. Né? Então tinha que mandar mensagem de um lugar para outro, o cara ia lá com seu rifle, entre as trincheiras, passar o recado para outra pessoa. E voltava, garoto de recado. E na Primeira Guerra Mundial foi a primeira carnificina do século XX. Né? A gente teve outras, que é a Segunda Guerra Mundial. Milhões e milhões de pessoas morreram por causa disso. Né? Mas foi a primeira guerra industrializada, com avião, com metralhadora, com canhão de alta potência e gás venenoso.
E esse cara foi afetado por gás venenoso, ficou cego, foi levado para um hospital para tentar recuperar a visão. Ele recupera a visão e descobre que a Alemanha tinha perdido a guerra. Foi nesse momento que o cara teve um objetivo. O objetivo desse cara era transformar de volta a Alemanha numa grande nação. E o desejo ardente de transformar a Alemanha na maior potência do mundo. Dominar tudo. E aí o cara leva 20 anos, todo santo dia, tentando fazer isso. Tá? Toma cacete em eleição, toma cacete em eleição de novo, até que 20 anos depois o cara consegue chegar no poder. De quem que eu estou falando? Hitler. Eu estou falando para vocês que o cara não era nada, não era absolutamente nada, era medíocre. Mas o cara apresentou essas características aí, e o que aconteceu? O cara tinha a capacidade de liderança fenomenal. Parece o Lula, né? Capacidade de liderança fenomenal. Por quê? Porque ele conseguia passar para as pessoas aquilo que ele queria. E fazia com que as pessoas desejassem aquilo que ele estava querendo que as pessoas desejassem. Esse é o grande líder. Se o cara conseguiu fazer isso para o mal, com um objetivo nocivo, quanto mais vocês podem fazer com um objetivo nobre de ajudar Jesus, né? Ele não precisa da gente, mas ele quer utilizar a gente para fazer esse trabalho, ele quer se expressar através de nós para fazer esse trabalho. Quanto mais a gente pode fazer para estarmos alinhados com Jesus, para fazer essas coisas bacanas que ele quer que a gente faça. Pô, a gente pode fazer um monte de coisas legais. É ou não é? Quanto a gente pode impactar com essa forma de liderança, quanto a gente pode impactar com a mensagem dele. Esse é o nosso objetivo, tá? Dentro das coisas que eu falei para vocês, tá? Deus nos dá a liberdade de ter qualquer objetivo, mas a advertência para vocês é: nós aqui trabalhamos para Jesus, tá? Nós temos um líder maior. Nós trabalhamos para Jesus e como Jesus é nosso líder, nós precisamos estar alinhado com os nossos objetivos dentro do que Ele espera da gente. Tá? A gente pode desejar qualquer coisa, a gente pode ter qualquer objetivo, essa liberdade nós temos. Você pode trabalhar com música, você pode trabalhar com evangelismo, você pode trabalhar com visita em hospital, você pode trabalhar com qualquer coisa. Tá? Mas tem os seus objetivos alinhados com Jesus. O primeiro princípio de sucesso, aliás, a gente comentou sobre isso num dos retiros de carnaval, alguns anos atrás. Primeiro princípio de sucesso para qualquer coisa nesse planeta, da nossa vida, é Jesus na frente e a gente atrás. Tá? Eu contei a historinha dos Reis Magos, não sei se vocês se lembram, que como é que os Reis Magos sabiam, do Oriente que estava nascendo um rei dos judeus. E a história que eu contei para vocês lá naquele retiro os caras viram algo no céu diferente. E aquele algo no céu diferente que eles viram era uma estrela que não deveria estar ali. Na manhã de um determinado dia, que foi dia 17 de abril do ano 6 a.C., da nossa época, 17 de abril, guardem essa data, e está se aproximando, o Natal é de dia 17 de abril, tá? Pelo menos que eu saiba né? Então, naquele dia, os caras viram um planeta Júpiter, onde ele não deveria estar. O planeta Júpiter é o planeta associado aos reis. Mas como eles sabiam que era o rei dos judeus? Eles sabiam que tinha aparecido um rei, mas não sabiam aonde. Aí que eles viram atrás a constelação de Áries, que o símbolo é um carneiro. E os judeus eram associados à criação de carneiros, pastores. Então eles sabiam naquele momento que tinha nascido o rei dos judeus. Então a mensagem é: vamos correr atrás. Mas a mensagem mais interessante que eu acho tinha um planeta que é o que simboliza
Jesus ali nessa história, e atrás tinha a constelação dos carneiros, né? Somos ovelhinhas, somos nós. Então Jesus na frente, a gente atrás. Esse é o princípio principal, o que é mais importante para você obter sucesso. Tá? Por quê? Porque se não houver a bênção de Deus em vão, a gente vai trabalhar. Trabalharemos em vão. Tá? Podemos ter dinheiro, podemos ter sucesso, mas morreu por aí. Né? A gente não vai ter o sucesso que é a vida eterna. Então, o mais importante é que nossos objetivos que a gente pode traçar do jeito que a gente quiser, quando a gente quiser, como a gente quiser, né? Com quem a gente quiser, esse a gente pode fazer. Mas não se esqueçam de que esses objetivos têm que estar sempre alinhados com as vontades do Senhor Jesus. Fora isso, a gente está mal. Tá? Vejam que o princípio que eu coloquei para vocês aí funciona com qualquer coisa. Seja para coisa boa, seja para coisa ruim. Escolha a coisa ruim, você terá consequência. Escolha a coisa boa, você terá consequência também. Será coisa boa. Percebem? Então, esses são os princípios, as coisas principais que normalmente nos cursos de liderança não se fala. Ou se fala disso em curso de liderança. Eu nunca vi curso de liderança falando sobre isso. Tá? O que chegou mais perto é o curso de liderança que foi baseado no livro do James Hunt, que é um curso que eles tentam traçar um novo perfil do líder, mas eles se esquecem que, antes de tudo, o líder tem que ter essas características. Procurem na história aí da humanidade, vá tão longe quanto você queira no passado, procure algum líder que não apresente essas características aí. Procure algum, eu acredito que você não vai achar. Todos têm essas mesmas características. Objetivo, desejo, persistência, ordem, planejamento, são as coisas básicas. Tá? E outra coisa que é interessante, que eu queria deixar também para vocês, já falei em algumas vezes, não sei se todos estavam presentes, vou repetir aqui. Existia um cara, um bilionário, no início do século XX, chamado Andrew Carnegie. Andrew Carnegie era o Bill Gates, né? Mais do que Bill Gates é hoje. Um cara bilionário na época que bilionário era um negócio de louco já. Então ele contratou um menino, na época tinha 25 anos, chamado Napoleon Hill. E pediu para o Napoleon Hill falar assim, olha, entreviste as pessoas mais bem-sucedidas do planeta, não vai faltar dinheiro para isso, e descubra a fórmula do sucesso dessas pessoas. Por que essas pessoas são tão bem-sucedidas enquanto outros não são? E esse sujeito ele passou 25 anos da vida dele procurando os caras bem-sucedidos, entrevistando e tentando sistematizar uma fórmula do sucesso. Em 1937, ele publicou a fórmula do sucesso. E está num livro chamado Pense e Enriqueça. Anota aí, Pense e Enriqueça. Tem em todas as livrarias, vocês possam procurar. Não sei se alguém já leu. Tem na internet, tem áudio para você ouvir, tem no YouTube, tem de diversas formas. E aí eu pergunto para vocês, ele conta um monte de histórias, coloca os princípios. Quais são os princípios que ele coloca nesse livro? Desejo, planejamento, ordem, objetivo, tudo que a gente falou aí. Então, independente do que você queira, a fórmula é essa daí. Siga essa fórmula, você será bem-sucedido. Não siga a fórmula, você não terá um sucesso tão fácil. Tá? Agora, uma coisinha interessante que Jesus fazia. Jesus sempre utilizava, dentro das figuras, ele tentava passar como imagem para a cabeça das pessoas, o cotidiano das pessoas. E o mundo lá era de pastor e mundo agrícola. E muitas das mensagens que Jesus falava, o reino dos céus é comparado a, e comparava com uma vinha,
ou com um grão de mostarda, uma sementinha de mostarda, falava de árvores, né? Por que ele fazia isso? Primeiro, para colocar uma imagem. Oh, caramba! É. Então, ele colocava uma imagem do cotidiano das pessoas, porque não tinha data show, né? Não tinha computador, não tinha nada, não tinha filme, né? Mas para as pessoas terem uma imagem na cabeça do que ele estava querendo falar, ele comparava com alguma coisa, tá? Então, o mundo agrícola ele serve de lição para a gente, muita coisa, tá? Por exemplo, se eu colocar uma semente aqui no chão, ela vai germinar, se for uma árvore, uma mangueira, vai crescer e daqui a algum tempo vai apresentar frutos. É isso? Então, na Bíblia tem uma lei que é interessante para a gente. Existe tempo de plantar e tempo de colher. E as duas coisas acontecem ao mesmo tempo? Não acontecem ao mesmo tempo. Então, cuidado na hora que você traçar os seus objetivos com o desânimo de querer resultado imediato. Existe tempo de plantar e tempo de colher, e essas coisas não acontecem no mesmo momento. Tá? Agora uma coisa aqui. Você botou uma semente aqui de manga, né? Vai crescer uma mangueira. Na hora que você coloca a sementinha no chão, o chão tem condição de falar para você: eu não quero essa semente. Ele fala para você isso. Ele aceita. Tá? O que é importante? Que uma vez colocado aquela semente ali, você vai ter que deixar. Isso significa que você vai ter que ter persistência. Se você, não quero mais isso, quero fazer outra coisa. Você tira essa daí e bota um limão. Não deu limão. Tira o limão, bota uma maçã, uma pera. Se toda hora você começar a mudar de desejo, ou não tiver um objetivo bem claro, aquilo que você quer realmente, nada vai acontecer. É importante que você deixe o tempo necessário da semente no chão para que ela germine. Estou falando besteira ou estou falando certo? É isso, né? Agora, uma vez que eu coloquei a semente no chão da manga, onde está a árvore? Cadê a árvore? Tem seu tempo, mas aonde está a árvore? Cabe dentro da semente árvore? Tá ali a potência dela, tá? Mas a árvore está espalhada no planeta. As substâncias que vão fazer aquela árvore, o carbono, para formar celulose, os açúcares, e todos os outros minerais e combinações que a gente pode pensar de moléculas para formar aquela árvore, estão separadas do planeta. A árvore vai ser aglutinada, juntada a partir daquele cara ali. É isso que acontece com o líder. Quando o líder tem uma imagem na cabeça e persiste, tem esse desejo, consegue passar para as outras pessoas, essas outras pessoas formam como essas substâncias que estão separadas. Eles vão se aglutinando para que o objetivo final, que no caso aqui seja a árvore, floresça. E uma coisa, aonde está a doçura da manga quando a árvore está crescendo? A doçura da manga não aparece. Ela demora. Então, os objetivos que vocês têm, né, são objetivos grandes, eles vão demorar a aparecer frutos, tá? Mas saibam que isso faz parte do processo, tá? Deus não deu o processo natural para a gente assim, botou, apareceu. Não é assim que funciona hoje. Então, como é que funciona hoje? Vai ter que esperar o processo natural acontecer. Tem aquela musiquinha, deixa acontecer naturalmente. É isso aí, tá? A gente tem que esperar crescer, se desenvolver, para que a gente tenha o objetivo completado no final. Beleza? Perguntinha aqui para vocês. Tá? Alguém já liderou alguém aqui dessa forma que eu falei? Alguém conhece alguém
que liderou dessa forma que eu falei foi bem sucedido? Lucas, meu querido, você está muito quieto aí. Venha falar aqui. Tem alguma história, exemplo bíblico, colegas de faculdade que você viu acontecendo isso? Sim? Então vem aqui, meu querido. Fala aqui com a gente. Eu estou cansado, eu quero sentar. Bom, tem até o exemplo que é no nosso distrito. Eu sei que quase todas as cidades iniciando eram brigar, não conversavam, até no encontro esportivo jogaram bomba no vestiário do outro. E aí o Tchequinho, o Regis, o Gui, teve que conversar com a galera assim, mais antiga e ver como era massa aquela união que eles tinham antes. Aí eles decidiram que de alguma maneira voltar. Aí eles se candidataram para a chapa do distrito e fizeram uma chapa bem grande e toda a galera com o mesmo objetivo e planejou. Ah, legal. Mais alguém aí, galera? Hã? Claro. Mais alguém? Eu quero exemplos práticos aí da vida de vocês. Quem já passou no trabalho, escola? Mais alguém? Fala, querida. Não? Não? Se esconde aí. É? Então vem aqui, fala aqui, querida. Olha, alguém aí é tímido, não gosta de falar em público? Levanta a mão. Olha, eu vou falar para vocês da minha experiência, né? Eu tinha mais ou menos aí uns 11, 12 anos e eu me lembro da minha professora falando para mim, Paulo, você tem aí o prazo de uma semana para ler uma notícia no jornal e falar na semana que vem, aqui na frente da turma, sobre a notícia que você leu. E aí, nessa semana, eu vi a notícia, né? Mas eu também passei uma semana sem dormir, vomitando, nervoso, e não consegui falar em público direito. Mas só a persistência de os professores me colocarem para dar aula, me colocarem para explicar alguma coisa na frente, que fez a coisa mudar. Então, não existe orador nato, não existe músico nato, não existe nada que seja impossível de vocês aprenderem. Se eu aprendi, que sou uma ameba, vocês podem aprender também. Vamos lá, querida. E daí eu fui entendendo o porquê que ele era considerado o chefe-chefe. Porque ele ajudava, ele dava, ele me explicava, ele dava várias coisas que precisava, mas ele também delegava muitos poderes assim, para você ajudar ele. Então ele dava uma confiança para você muito grande. E ele sempre também tentava fazer as situações, se você ia falar para ele de alguém, alguma coisa, ele, não, veja bem,
Legal. Mais alguém aí, galera? Do outro lado de lá, tem ninguém aí? Ninguém. Bom, pessoal, deixa eu ver que horas temos aqui. Acho que já estamos mais ou menos na hora certa aqui. Pessoal, para vocês verem a questão de persistência, tá? Que é uma das características que eu falei para vocês, eu vou contar um pouquinho da minha história, para vocês entenderem que, sem saber, eu tinha 15, 16 anos, eu apliquei isso aí e me tornei engenheiro. Tá? O meu objetivo, então, era tornar engenheiro, porque eu tinha um objetivo que eu já vou contar para vocês. Tá? Então, em mais ou menos em 77, 76, meu irmão viu Led Zeppelin. Né? E aí ele chegou em casa falando das maravilhas daquele show de Song Remains the Same. Aqui no Brasil ficou com o nome de Rock é Rock mesmo. E aí a gente chegou em casa, ele me contou aquela história, eu não vi, mas do jeito que ele conseguiu colocar na minha cabeça, é como se eu estivesse vendo o filme daquilo que ele estava me falando. E aí eu tinha um único objetivo, me tornar membro de uma banda de rock. Isso em 77, mais ou menos. Não tinha dinheiro, dificuldades tremendas, né? Não tinha conhecimento, moleque de 13, 14 anos, desde que vocês encontram aí pela escolinha dominical ou na confirmação. E nos anos 70, o mundo do rock era o mais perverso possível. Era muita droga, muita bebida, coisas que não prestam, né? Era tudo envolvido nesse ambiente. Tá? E meu pai, além de não ter dinheiro para comprar o equipamento para a gente, ele não queria que a gente estivesse envolvido nesse ambiente. E aí, mas a vontade era tanta que a gente resolveu, principalmente eu, que eu ia ter minha banda de rock, custasse o que custasse. Então, eu, um dia passando na rua, vi um pedaço de madeira, fui para o meu curso de inglês, na volta eu vi que o pedaço de madeira estava ali, peguei e levei para casa, correndo. E daquele pedaço de madeira saiu o meu primeiro contrabaixo. Estou vendo algum contrabaixo ali, era bem parecido com aquele, só que não funcionava. Mas eu comecei com 13 anos, fiz meu primeiro instrumento musical. E aí o que é interessante é que não só, vocês veem aqui os equipamentos, nem só o contrabaixo faz a música, né? Nós temos ali amplificador, caixa de som, pedal, né? Bateria, nada disso eu tinha. Nem tinha condição de comprar, a gente foi fazer. E aí, falta de conhecimento. E aí eu fui estudar eletrônica. E aí tomei pau em cálculo, física, resistência dos materiais, cálculo 3 duas vezes, eletromagnetismo, mecânica dos fluidos. Eu era um horror. Alguém faz engenharia aí? Um aí? Sabe do que eu estou falando, né? Depois eu entendi que eu estudava errado, aprendi a estudar e a coisa melhorou. Mas o que é interessante é que eu tinha tudo para desistir. Eu tinha tudo para desistir, porque eu não conseguia entender aquele troço. Mas a vontade era imensa de me tornar músico. E eu conseguia. Então, me formar engenheiro. Você vê, a dificuldade era tanto que eu ia a pé para a faculdade, ia a pé para a escola antes disso. Não lanchava, né, ficava com fome para juntar o dinheiro para ir no centro da cidade e aí comprar transistor, resistor, circuito integrado para eu montar os meus pedais de efeito que vocês estão vendo ali, amplificador, caixa de som. Aí eu tinha dinheiro para comprar essas coisas. E aí eu passei durante aí uns 20 e tantos anos, né, com a minha banda de rock lá no Rio. Até alguns CDs da Gelb aí foi a minha banda que gravou. Tá? Algumas músicas que vocês conhecem por aí, foi a gente que gravou. Tá? Começou com Boa Nova, depois Radicais Livres. Né? Radicais Livres a gente tem um CD. Mas já faz algum tempo que eu parei. Né? O último show que a gente deu foi no congresso aqui em Curitiba, que eu esqueci, 97, 98.
O CD saiu mais ou menos em 2000, tá? Ele tocou lá. Vocês conhecem a musiquinha? Quem é que mora no seu coração? Essa foi a gente que gravou. Então, assim, o que eu digo para vocês de coração, essas coisas aí eu aprendi só depois de muito custo, né? Porque ninguém ensinou isso. Meditação, entendimento das coisas, vendo exemplos do que acontecia, lendo muito, meditando muito. Isso que eu dei para vocês normalmente não é passado em curso de liderança, como o líder realmente faz internamente, tá? Questão de comunicação, que ninguém lidera sozinho. Se autoliderar é um negócio meio esquisito, né? Mas para você conseguir passar as informações e os seus objetivos, imagens, ordem, planejamento, tudo para as outras pessoas, vocês vão depender das características que o Regis falou para vocês. Comunicação, empatia, interpessoalidade, ser simpático, colaborativo, proativo e um monte de coisas aí que vocês todos sabem que precisam fazer para ser bons líderes. Beleza? Alguém quer comentar alguma coisa? Se não, eu já falei demais. Eu me despeço por aqui. Beleza? Então, vou ficar aqui. Vou falar aqui.